conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. O que temos para hoje são os Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolini e você está no Uma Garota Quixotesca. Este canal que se propõe a falar de literatura e especialmente você se encontra no quadro O Grande Conflito, onde no ano de 2020 e de 2021 nós estamos lendo este livrinho, O Grande Conflito, ou na versão atualizada, Os Resgatados, da autora cristã norte-americana Ellen White. Trata da história da igreja e do grande conflito cósmico entre o bem e o mal, desde a origem do pecado até o seu fim na volta de Cristo. Desse modo, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte, trabalhada no ano passado, que é a história passada, nós conhecemos a igreja primitiva, a reforma protestante, a segunda onda da reforma protestante com o movimento millerita, e a segunda parte que nós estamos lendo neste ano, que trata do futuro da igreja, das profecias, também analisadas a partir de um caráter profético e histórico para o fim da missão da igreja, o fim do mundo, o fim do pecado. Ellen White é uma das escritoras norte-americanas que mais produziu, que mais escreveu diversidade de livros, e também é considerada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como profetisa, de acordo com todos os critérios que a Bíblia apresenta para um profeta ser considerado verdadeiro, e ela se enquadra em todos eles. O último convite divino, ou a mensagem final de Deus, é o título, ou os títulos, dependendo da sua versão, do capítulo 38 do Grande Conflito. Estamos caminhando para o final, e por esse mesmo motivo também estamos entrando nos capítulos que focam sobre o final do mundo. Então, muitas profecias são analisadas. Vou estar deixando para você todas as passagens que estão expressas, que contém nesses dois capítulos, assim como outros livros, materiais de referência citados pela própria autora e outros que nós julgamos ser importantes, interessantes, também vamos compartilhar com você. E aqui eu vou estar apenas expressando um pouco das coisas que mais me chamaram a atenção, das coisas mais pontuais da minha leitura. A primeira delas, desse capítulo, que serve para os dois capítulos e que foi muito bem representada no início deste livro, é que o grande julgamento no final de tudo, quando o pecado for ser extinguido, ele é justo por se basear na Bíblia, na lei, como parâmetro, por ser reflexo do caráter de Deus, e ele será colocado ali como parâmetro para esse julgamento, mas que cada ser humano será julgado de acordo com a luz que recebeu, que Deus só cobrará de cada ser humano aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele realmente teve de conhecimento real sobre Deus. E deixando isso claro, a autora vai entrar num aspecto que é considerado polêmico e complexo, mesmo não o sendo, de certo modo, não deveria ser, exatamente por ser tão claro e muito bem explícito na Bíblia. Por isso eu vou apenas pontuá-lo, apresentar uma pequena síntese e deixar materiais aqui embaixo para que você, se tiver desejo, procure mais, pesquise mais, além daquilo que foi dito no livro, das referências que são colocadas da Bíblia e de outras obras. Ela acaba fazendo uma trajetória mostrando a igreja primitiva, como ela acabou se degenerando, como a reforma protestante vem para restaurar essa verdade, buscar aquilo que estava sendo escondido, como a segunda onda da reforma acaba buscando coisas que os pais do primeiro movimento negligenciaram, não chegaram a descobrir, a revitalizar ainda. Como o movimento millerita foi importante para esse segundo movimento, para que essas pessoas fossem despertas sobre a urgência do retorno de Cristo e a necessidade delas buscarem a verdade em sua plenitude, terem a Bíblia de fato como sola escritura. E pensando no mapa mundi, por mais que exista um bom desenvolvimento em grande parte do globo, cada um desses movimentos eles vão expandindo, vão ampliando, e a ideia após o movimento millerita é que de fato todo o globo, todos pudessem ter acesso à palavra, à verdade, como é colocado por Cristo na grande comissão. Ide por todo mundo e fazer discípulos, para que todas as pessoas
tendo o livre-arbítrio de aceitar ou não, mas que elas tivessem a oportunidade de conhecer as verdades bíblicas como elas de fato são apresentadas no livro sagrado. Parte dessa mensagem bíblica no momento não estava sendo apresentada de modo completo. Inclusive, em relação à lei, por exemplo, o dia de guarda estava sendo deturpado. A Bíblia apresentando o sábado desde o início na criação, passando pelos 10 mandamentos até a igreja primitiva, isso acaba sendo posteriormente distorcido. Um outro ponto que ela apresenta nesse capítulo e que vai conversar muito bem sobre outro capítulo lá do início, quando a reforma e os primeiros protestantes chegam ali nos Estados Unidos, é o ponto dos Estados Unidos ser esse lugar de pseudo-liberdade religiosa, né? Onde há sim uma propagação da terra da liberdade, mas também é nesse mesmo ambiente onde várias religiões acabam sendo perseguidas e onde já existe, por exemplo, desde aquela época, quando ela escreve no século XIX, lugares onde há a lei dominical, onde as pessoas não têm liberdade de culto no seu dia sagrado, mostrar como posteriormente, como o livro do Apocalipse, Daniel e outras passagens bíblicas apresentam, várias pessoas vão acabar sendo perseguidas novamente por causa dessa falta de liberdade de adorar a Deus no dia que ele considera, que ele instituiu como um dia sagrado para a sua adoração. Mostrando como esse contraste vai ser muito forte, porque não existe, de fato, uma argumentação totalmente e exclusivamente bíblica para a guarda de outro dia da semana que não seja o sábado bíblico. Mostrar como várias advertências para essa mudança vão ser espalhadas e como os sinais vão acabar seguindo os fiéis. Por mais que Cristo tenha feito a grande comissão, muitas pessoas vão acabar chegando à verdade sem que necessariamente seja falado, seja pronunciado por alguém. As pessoas verão as coisas acontecendo, estudarão a Bíblia e deduzirão por elas mesmas. Falando sobre a diferença, né, da chuva serôdia e da chuva temporã. Na Bíblia, a chuva temporã era a chuva de outono, que acontecia primeiramente para germinar, para preparar ali o solo, as sementes começarem a brotar. E ela considera como sendo todo o movimento da reforma, da igreja primitiva, todo esse momento que o cristianismo surge e cresce no mundo. Enquanto que a chuva que marcaria a proximidade, a brevidade, a vinda de Cristo para ontem seria a chuva serôdia, que era a chuva do outono, uma chuva que fortalecia as plantas e preparava elas para o momento da colheita. A Bíblia, então, considera essa chuva serôdia como um momento de reavivamento e preparação dos fiéis para a volta de Cristo e para todos os acontecimentos. Por exemplo, lá de Mateus 24, que Jesus descreve como que abalaram a terra e deixaram as coisas mais tensas antes da sua volta. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Aproxima-se o tempo de angústia é a frase que dá título ao capítulo 39 do Grande Conflito, inspirado nessa passagem de Jeremias, e que vai ser recitada em outros momentos na Bíblia, falando exatamente sobre o momento mais breve, mais próximo à volta de Cristo. Mostra como a Bíblia apresenta que esse momento é exatamente quando Cristo sai do santuário para começar a vir à terra. Nós vimos lá no ano passado, por essa mesma data, os episódios finais, que Jesus estaria no santuário neste momento, desde 1844, intercedendo, fazendo juízo investigativo, vendo quem de fato viveu como ele, quem não viveu. E a partir do momento que ele sai do Santíssimo, era o momento lá no Israel Antigo em que o santuário seria limpo. Então é o momento em que Cristo vem à Terra para resgatar os seus filhos, libertá-los do pecado, posteriormente destruir o pecado. Essa passagem de Jeremias se encaixa exatamente com o momento que Cristo sai para começar o seu retorno, para voltar à Terra, e se encaixa perfeitamente com a descrição de Mateus 24. Essas dores de parto seriam todas elas detalhadas ali em Mateus 24. Então a Bíblia mostra que haverá sim uma perseguição mundial aos fiéis, mas que neste momento a misericórdia e a graça divina ela será cada vez mais estendida aos seus fiéis. Anjos virão pessoalmente para proteger e orientar e animar essas pessoas a continuarem firmes na verdade. Em Mateus 24,
24 ao 27 mostra que Satanás tentará fazer um simulacro da volta de Cristo e ainda assim não será ele. Por isso que a Bíblia coloca tantas descrições, ela é tão detalhada em como será a verdadeira volta de Cristo, porque existirão falsos cristos, não só os falsos profetas que hoje falam como se fossem de Deus e se contradizem com a Bíblia, mas por essa mesma ideia de simulacro da volta dele. Por isso a autora destaca que só quem estuda a Bíblia de fato, diligentemente, que não apenas a lê, mas a estuda, entende, busca entender, pede orientação ao Espírito Santo, se alimenta dela, é que de fato estará preparado. Os fiéis serão mortos, perseguidos, presos, isolados, porque tudo que vai estar acontecendo no mundo de ruim será colocada a culpa neles, enquanto que a Bíblia apresenta que são apenas as dores de parto, a catástrofe do pecado chegando ao seu auge. Em Lucas 18, 7 ao 8, Jesus deixa claro ali que esse tempo de angústia também será abreviado em misericórdia dessas pessoas. O retorno de Cristo ele acabará sendo abreviado para que essas pessoas não sofram tanto. Esse sofrimento não é necessariamente porque elas precisam sofrer para mostrar que elas estão ao lado de Cristo, mas exatamente pelo pecado estar no auge de Satanás ter essa busca por destruir a descendência de Cristo de uma vez por todas. Novamente, a síntese desse capítulo é para que o leitor não se preocupe excessivamente com os medos, com as catástrofes, com as perseguições, mas lembrar que Cristo diz que bem-aventuradas são as pessoas que são perseguidas por Ele. Deus é perfeição, por mais que as coisas aparentemente não estejam perfeitas, porque nós vivemos num mundo de pecado, mas tudo coopera para o nosso bem. E isso tudo aponta para algo muito melhor, que é a extinção de vez do pecado e o retorno de Cristo, a oportunidade de fato vivermos com Ele para todo sempre no mundo perfeito, desfrutando da sua companhia, das pessoas que nós amamos. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esses são os nossos comentários sobre os capítulos 38 e 39 do Grande Conflito. Essa nossa jornada de leitura conjunta aqui está quase chegando ao final, só faltam 3 capítulos para nós terminarmos. Muito obrigada a você que tem participado até hoje. Lembrando que todas as passagens e muitas mais referências vão estar sendo colocadas aqui embaixo, disponíveis para você. Nos encontramos aqui mais uma vez na próxima segunda-feira e durante essa semana nos encontramos lá no Instagram para continuar falando de boa literatura. Enquanto isso, que nós possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu! Se você gostou desse episódio, desse assunto e quer se aprofundar um pouco mais sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre ele, tem um link na descrição aqui para você. Através dele você tem acesso a um estudo especial onde você poderá se aprofundar sobre o Apocalipse, a história da igreja e a esperança que Jesus nos dá. E aqui também você pode conferir os demais episódios da nossa série. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.